todas essas hidrelétricas, elas são justificadas com base nesse grande interesse nacional, nesse grande objetivo que é a produção de energia, que é a produção de eletricidade para o consumo das casas, para o consumo da indústria, para o consumo do comércio, para o consumo, enfim, da sociedade como um todo. Hoje em dia, para construir uma UHE, uma usina hidrelétrica, você tem o trabalho da empresa de pesquisa energética. Alguém sabe o que é a EPE? Alguém conhece? Não. O governo brasileiro ele tem uma empresa especializada na pesquisa sobre energia elétrica, tá certo? Essa empresa, em tese, ela deveria dimensionar a necessidade de consumo da sociedade. Por exemplo, eu sou empreendedor, eu quero construir uma hidrelétrica. Como é que eu faço? Eu vou no órgão ambiental e falo o seguinte, ó, eu quero construir uma hidrelétrica nesse lugar aqui do rio, tá certo? O órgão ambiental fala, bom, então você vai ter que fazer um estudo para me mostrar o tipo de impacto que essa hidrelétrica vai trazer, tá certo? Daí o órgão ambiental chega na FUNAI e fala, FUNAI, você tem algum povo indígena que mora nessa região aqui? Daí a FUNAI fala, ó, tem os paquiçamba. Daí então o que acontece? O órgão ambiental pede um estudo, que é o estudo de impacto ambiental, e a FUNAI pede o estudo do componente indígena, que é o estudo que vai estudar como essa hidrelétrica vai afetar o povo indígena, tá certo? E aí, depois que esses estudos são feitos, é que se faz a avaliação se a hidrelétrica pode ou não ser construída, tá certo? Esse estudo, que a gente chama de EIA, que a gente chama de SEI, é um estudo que analisa a viabilidade. O que é a viabilidade? Se a obra pode ou não acontecer, tá certo? Depois que fez esse estudo, se ele for aprovado, e se a obra for aprovada, é que vem as licenças ambientais. Aí que vem o leilão, depois da licença de instalação hoje em dia, tá certo? Então, o que acontece? Quando o empreendedor ele compra uma obra dessa, ele já compra ela com a primeira licença. Hoje em dia funciona assim, de 2004 para cá. Antes era diferente, mas de 2004 para cá funciona assim. Ele solta a licença de instalação, aí vai para leilão. Leiloou, quando o empreendedor compra, ele já sabe que lá vai ter os paquiçamba, que lá vai ter que fazer a compensação ambiental, ele sabe todos os custos que ele vai ter que cumprir. Depois que ela vai para leilão, a gente não consegue mais segurar de jeito nenhum. Então, onde é que a gente teria que tentar parar o processo? De preferência, na fase dos estudos. Tá certo? Seria o melhor momento para parar um processo desse. Melhor ainda, antes dos estudos. Só para vocês terem ideia, um EIA, um estudo de impacto ambiental, custa milhões, pessoal. Quando você investe milhões numa obra dessa, você está investindo na certeza que ela vai sair. É o que eu estava falando para vocês. O componente indígena que vai ter em Roraima, só o componente indígena, que é um relatório, que é uma peça, são 12 milhões de reais. 12 milhões para você pagar uma parte do estudo. Tá certo? Se eles estão investindo esse dinheiro todo, é porque essas obras vão sair. Então, o melhor momento para parar essas obras é exatamente nessa fase, antes do leilão. O que eu poderia recomendar para vocês? O ideal seria que nós tivéssemos uma organização que apoiasse os povos indígenas e fizesse o levantamento de todas essas obras que estão para acontecer. Em muitos casos, os povos indígenas só ficam sabendo que vai ter uma hidrelétrica, que vai ter uma rodovia, uma mineração, depois que a coisa já está acontecendo, está lá na frente. Então, o que eu acho que é a grande estratégia? Se informar bastante para antecipar esses processos. Falar, ó, espera aí, tem a Perdida sendo projetada lá para o Rio Perdida, que é tributário do Rio Sono, vai atrapalhar a gente. Vocês têm que saber disso antes. E tem como saber antes. Tem uma legislação nova que vocês devem conhecer. Estou me referindo a uma portaria interministerial 060 de 2015. Alguém conhece isso? Quem conhece essa peça? É muito importante que vocês conheçam. Essa portaria, ela regulamenta a ação da FUNAI nos processos de licenciamento ambiental. Qual é o perigo dessa portaria para vocês? Lá se redefine o conceito de terra indígena.
Para essa portaria, só é terra indígena aquelas áreas que têm, no mínimo, o relatório de identificação e delimitação aprovado pela FUNAI. Olha que perigo, tá certo? Só vai ser reconhecido como terra indígena no processo de licenciamento ambiental aquelas terras que tiverem com a identificação pronta e reconhecida pela FUNAI. Segundo ponto que é importante vocês saberem. Por exemplo, quando vocês pegam a resolução 001 do CONAMA, de 1986, alguém conhece esse documento? Muito importante conhecer, pessoal. Muito importante conhecer isso. Eu tenho tudo no computador, eu posso mandar para vocês por e-mail. O que a resolução do CONAMA faz? Ela regulamenta a ação do Estado brasileiro nos processos de licenciamento ambiental, tá certo? Vocês têm que conhecer essa peça. O que a resolução do CONAMA fala? Olha, para avaliar impacto, você tem que olhar a bacia onde está a comunidade, tá certo? Toda a bacia hidrográfica, beleza? O que essa portaria interministerial 060 fala? Não precisa olhar a bacia, não. Se a terra indígena tiver a mais de 15 quilômetros, não vai ter impacto, tá certo? Se a hidrelétrica tiver a mais de 15 quilômetros da terra indígena, não tem impacto, de acordo com essa portaria aqui, tá certo? Isso é perigosíssimo, muito perigoso, muito perigoso. O governo está estudando o quanto que ele vai precisar de energia para o futuro, tá certo? E em função daquilo que vai ser preciso, ele vai construir hidrelétricas ou não vai construir hidrelétricas. Hoje em dia, o número de hidrelétricas está crescendo.